na aula 4.2.1.2. Segundo item do primeiro. Amém? Entenderam? É o Novo Testamento. Olha lá. Novo Testamento. Introdução à Bíblia. A aula de introdução à Bíblia do Novo Testamento. Vai abrir. Amém? Não está ouvindo daí? Tá resolvido. É bom. Vamos ler? Vamos ler? Quatro ponto 1.2 do Novo Testamento, que diz assim: foi escrito no idioma grego, não no grego dos eruditos, mas do povo comum chamado Koiné. É composto de 27 livros que estão classificados em 4 grupos conforme o assunto a que pertence. Amém? Vamos ver. Ele quer dizer o quê? Nesse grego, nós vamos ver aqui, o grego erudito, que é o grego clássico, e o grego koiné, que era popular. Para você entender isso o quê? Quem ainda não, tem muitos que já sabem, né? Por quê? Nós vamos ver aqui aquela estátua de Nabucodonosor, o rei. O rei do Babilônia, que é a cabeça de ouro. Depois vem os médios, os persas. Aí depois vem Alexandre o Grande. Ele derruba o Império dos Médios Persas, daquele que tem a história de Esther, e ele consegue dominar ou conquistar quase todos os continentes. Alexandre o Grande. Ali já é uma providência divina. Para a gente entender esse grego. Quando Alexandre ele domina, ele diz uma coisa: todo mundo tem que saber o grego. O negócio dele era ensinar o grego a todas as nações para ele ter facilidade. Então ele conseguiu fazer isso. O grego popular, koiné, popular. Mas por que isso? Você vê que o império mais curto foi o de Alexandre, o Redondo. Mas ele conseguiu fazer isso. Pegou os generais dele, quando ele morreu, os generais foram para os 4 generais dele, ele conseguiu dominar e implantar o grego. Quando Jesus vem, já é o Império Romano. Aí Jesus vem na plenitude do tempo, que está lá em Gálatas 4, essa plenitude do tempo. Quando Jesus vem, o koiné já é dominado. Dominava todo. O grego popular já era grego geral. Lá. O que acontece? Aí tem o hebraico e o aramaico, que é o Antigo Testamento, escrito no hebraico e no aramaico. Aí depois vem. Aí tem os 70 em Alexandria, se juntou 70 homens, escribas, que transmitiam. Eles foram, cada um ficou no seu lugar para traduzir do aramaico e do hebraico para o grego.
Aí quando surge a Septuaginta escrita no grego. Depois, aí vem a Vulgata, que é o grego para o latim, que é aquela a católica, né? Vulgata, que é no latim. Aí depois vem as traduções, depois de Lutero e nossas traduções. Veja. A primeira tradução foi Lutero. Esse grego foi justamente uma providência divina para quando Jesus chegar, o evangelho ser espalhado por todos os confins da terra. Mas nós vamos ver aqui como foi escrito isso. Ele diz assim, a biografia são os 4 evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor, Jesus Cristo, e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos. Amém? Sinóticos. Por que sinóticos? Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 20. Você abre Mateus 20. Não vamos ver o que é sinótico. Mateus capítulo 20. Mateus 20, É, capítulo 20 de Mateus. Você vai encontrar no verso 29, amém? No verso 29, você tem está escrito assim, a cura de 2 cegos de Jericó. Encontraram? Encontraram? Encontrou? Mateus 20, 29. Aí você vai ver aqui que tem, ó, Mateus 20, Mateus 20, é isso? Mateus 20, Marcos, ó, Marcos 10, olha, Marcos 10 e Lucas 18, é isso? Lucas 18. Ao que é sinónimo? O nome sinónimo. Olha. Sinónimo, é isso? Aí. Aqui tem sinónimo. Perdão aqui. Sinónimo. Tem um D aí, mas esse D foi que é raro aqui, não tem D, tem sinónimo. É sinónimo? Não, tá no B, é sinónimo. Sinónimo. Não está escrito assim? Não é isso, velho? Olha o que é o sinónimo, veja. A história que tem aqui tem desse e tem desse. Amém, irmão? O sinótico é isso. Essa mesma história dos cegos de Jericó, amém, irmão? Está entendendo? Está entendendo? Tá. Essa mesma história, vamos ver a diferença em João. Não é isso? João, a história de João não está nos outros. A história de João não está nos outros. Entendeu isso aí? Você não está sabendo aqui? Então o sinótico significa isso. Qual foi o primeiro livro escrito? Marcos foi o livro, foi primeiro. O livro de Marcos, depois vem Mateus, depois. Por que Mateus ficou como primeiro? Por que Mateus ficou como primeiro? Porque Mateus, a fonte foi Marcos, a fonte é o Evangelho de Marcos.
Marcos escreveu para o Romano, o Império Romano, explicando que Jesus era o servo de Deus. Mateus, por que Mateus primeiro? Porque ele faz uma ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então ele aponta o livro de Mateus, o livro de Mateus, o livro de Mateus. Qual foi o livro primeiro escrito? Qual é o nome? Qual foi o primeiro aqui escrito? Mateus, Marcos ou Lucas? Mateus? Na ordem bíblica que ele está falando. É? Na ordem bíblica que ele está falando é Mateus. Estava na ordem bíblica aqui. Mas. Para você entender, presta atenção. Ele vai explicar de novo. Vamos lá, vamos olhar. Presta atenção. Antigo Testamento. Novo Testamento. O primeiro livro escrito foi esse aqui. Primeiro. Ele dá seu nome de fonte. Marcos é a fonte. Mas por que Mateus foi para o primeiro, em vez de ser? Porque Mateus faz a ligação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É a genealogia do judeu. Aí você vai explicando, aí você vai entender isso aqui. O que significa sinal? Está entendendo? Aí depois vem, esse foi o segundo lugar, mas o primeiro foi ele. Depois vem Lucas, é o terceiro. Lucas já pega tanto Mateus como Marcos, como Lucas, pega a fonte de Marcos. Amém? Entender isso aí? Porque isso aqui, às vezes você vai, se você for fazer um curso, aí ele ajuda no curso. Mas você pode, é bom você ter uma informação, porque quanto mais você tem subsídios da Bíblia, é melhor para você. Ou para nós, né? É melhor para nós. Porque a gente tem subsídio para explicar ou ajudar alguém, ou tirar tudo. É isso? Então, sinóticos, é isso aqui. A história que tem um, tem o outro. Eles pegaram, Mateus pegou o ponto de Marcos e Lucas também. Só que quando Marcos escreveu, ele estava no auge do Império Romano. E o que era o Império Romano? O Império Romano era só César era o Senhor, e todo o restante era servo. Servidor, servo. Então ele era o Senhor. Quando Marcos escreve, ele escreve o servo do Senhor. Para o irmão entender, a igreja romana, o irmão entender que Cristo era um servo, mas era um servo do Senhor. Para o romano entender isso. E Mateus faz a genealogia. Aí indica, você vai ver Mateus, ele falando, ligando do Antigo Testamento, o Messias, vem Messias, para o judeu entender. E foi escrito para o judeu. Já Lucas escreve para o grego, aí ele é mais antigo. Você vai ver as palavras de Lucas, bem minuciosas. Ele explica, bem explicado. Você vai ver que ele fala até do calcanhar, tendão do calcanhar. Ele era médico, ele entendia. Então o grego, por que para os gregos? Porque os gregos eram filósofos, como parcial do grego, homens entendidos. Então tinha que ser uma pessoa clássica para escrever para isso. Aí por isso que esses aqui é a biografia de Jesus. Biografia de Jesus. Aí João faz o quê? João diz, Marcos já disse isso, Lucas já disse isso, Mateus já disse, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Aí ele vai e escreve ao povo. Jesus, o verbo da cruz. O que se espera o verbo está. Aí quando ele fala, o que é o verbo? Falar. Aí falou,
Você vai ver o livro de João, o Evangelho, é como você conversando com Jesus. Você for ler, isso assim. Então é muito profundo. Pronto, isso aqui são os sinóticos que o livro de João, ele diz aqui assim. Ele diz assim. Os três primeiros evangelhos sinóticos falam devido ao paralelismo que há entre eles. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, pois os livros que eles antecedem tratam da preparação para a manifestação do Senhor Jesus e o quê? E os demais são as explicações da doutrina de Cristo. Os demais, da doutrina de Cristo. Mas vamos para o outro, história. Ele diz assim. História. É o livro dos Atos, dos Apóstolos, registra a história da igreja primitiva, seu viver, o seu derramamento do Espírito Santo e a propagação do Evangelho. Tudo através do Espírito Santo. Não é isso? Conforme Jesus prometera, que está em capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. É porque o livro de Atos é muito importante. O livro de Atos ele fala do nascimento da igreja. Nascimento da igreja. O embrião. Aí Jesus diz: fica em Jerusalém, prepara-se da porta, fica em Jerusalém, 120 pessoas, cada 10 pessoas daquela representavam a tribo, as 12 tribos de Israel. Amém? Estão entendendo? As 12 tribos de Israel. Aí quando o Espírito Santo desce, batiza aquele povo com o Espírito Santo, aí eles se revestem de poder. Se reveste de poder. Quando Pedro abre a porta, não tem mais medo, abre a boca e quase 3.000 foram batizados naquele dia. Amém, irmão? Então, isso aí aí a igreja começa aí. Ontem eu estava conversando com a senhora, uma irmã da Assembleia de Deus. Ela disse: ô irmão, a primeira igreja não foi a igreja católica, foi? Preste bem atenção. A primeira igreja não foi a igreja católica. Não. Olha. Está vendo como é difícil ser cristão e não conhecer a Bíblia? É difícil não. Onde foi que a igreja nasceu? Quem se lembra? Quem se lembra? Atos de quem? Dois apóstolos. Muitos escritores dizem que esse livro não deveria ser Atos de Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque ele foi registrado, o primeiro registro dele foi o batismo do Espírito Santo. Mas já disse ficar em Jerusalém. Então, assim, a igreja nasceu ali. A igreja nasceu ali. Jesus subiu, disse: fique em Jerusalém. Eu vou para o Pai e rogarei o quê? E o Consolador. E eles esperaram mesmo. Acreditaram, esperaram. E quando Jesus chegou lá, disse: desce. O Espírito Santo veio e começou a igreja ali. A igreja. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Aquele sacrifício, do Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. O cordeiro, todos os dias matavam um cordeiro de manhã e outra tarde, um de manhã e outra tarde, para cumprir o pecado. Cumprir. Não era para eliminar o pecado, era para cumprir o pecado. Mas aqueles que já representavam o sangue de Cristo. Amém, irmão? Então, a igreja nasceu ali. Juntou os apóstolos, criou os apóstolos, fica ali, desce, e ali começou a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, pelo amor de Deus. A igreja católica é uma seita que começou com Constantino, imperador romano, que não tem nada a ver com a igreja. Quando ele se converteu, inverteu o quadro,
Aí todo mundo agora vai ter que ser cristão. Quem não for cristão, nós levamos a cacete. Então, como nós éramos cristãos, não massa. Esse pai mesmo, esse pai não tira essa imagem daí, não deixa aí. Aí está lá até hoje. Está lá até hoje. Aí, por que Jesus deixou a igreja católica? É isso que eu digo, por que Jesus deixou? Porque Jesus não deixou a igreja. Deus deixou a igreja fundada. Pedro testificarei a minha sobre quem? Esta pedra, que pedra? Ele. Amém? Pronto, aí as pessoas não tem que entender. A igreja nasceu ali. Agora, veio os problemas para a igreja, as matanças, aí se acabar depois Deus levantava outro. Aí aqui mais adiante ele diz o quê? Mas epístola, que está no texto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é isso? São o quê? 21 livros. De Romanos ajuda. As epístolas. De Romanos ajuda. Vamos ver aí para você entender isso. Ele diz assim. São também conhecidas por doutrinas, pois contém a doutrina da igreja. 9 cartas foram dirigidas à igreja, às igrejas. Romanos, a 2 Tessalonicenses. 4 foram dirigidas a indivíduos. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma é dirigida aos hebreus. 7 são dirigidas a todos, indistintamente Tiago ajuda. Essas últimas também são conhecidas como epístolas universais ou gerais. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver de, você abre aí, você vai ver de a primeira epístola de Romanos, é isso? Romano. Até onde? Aí tem Romano. Depois vem 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Depois vem o quê? Depois Timóteo vem Tito e Filemão. É isso? Tito. Você vai ver aqui. Essas são as cartas de Paulo, né? Romanos. Depois vem o quê? Primeiro, segundo. Primeiro, segundo Timóteo, não é isso? Depois vem o quê? Mentido. Depois de Romanos é Coríntios. Primeiro, segundo Coríntios. Depois vem aqui Gálatas. Efésios, Filipenses, primeiro, segundo, Tessalonicenses, não é isso? Depois o quê? Filemão. Filemão é fiel ou é fiel? É fiel, não é isso? FM. Nasci. Pronto, já disse umas cartas de Paulo. Depois o quê? Hebreus, olha. Hebreus, Hebreus. Uns dizem que é de Paulo. Uns dizem que é de Paulo. Mas segundo os teólogos, diz que pode ter sido aquele menino, como é o nome dele, é Herodito, pode ter sido de Barnabé, pode ter sido de outro dele. O nome dele é. Esqueci o nome dele. Que era Apolo. Apolo. O Apolo, que era os camaradas, veio Apolo de Filemão,
Ou Barnabé? Não, Paulo. não. Paulo não. Pela biografia, pela a saudação é de Paulo. Um diz que foi a última carta de Paulo escrevendo de cego e alguém escrevendo editando. Pela saudação. Mas eu diria que pode ter sido Apolo ou Barnabé. O Apolo ou Barnabé, ou acho que conviveu com ele, terminou com ele na cadeia. Não era um homem. Eles dizem assim, mas tem um teólogo que diz assim, não interessa aqui, interessa como se ganhar. Foi escrito, foi escrito. E foi. Não, deve ter isso aqui. Aí depois você vê aqui as cartas gerais. As cartas gerais, que são de Pedro, vamos lá. As cartas gerais são de Tiago ajuda. Tiago, aí depois vem Tiago, aí vem Tiago, depois segundo a Pedro, depois segundo terceiro a João, depois o quê? Judas. É isso? Você vai ver Tiago, primeiro e segundo a Pedro, primeiro, segundo, terceiro a João e Judas. Depois de Judas ele diz aqui que vê o quê? Apocalipse, é isso? Apocalipse. Apocalipse, tudo de Judas é Apocalipse. Diz assim, profecia. Agora, o que ele diz aí? Profecia. É o livro de Apocalipse, uma revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus, a terra e das coisas que precederão esse glorioso universo. Observação. Nem o Antigo, nem o Novo Testamento foram organizados em ordem cronológica, ou seja, de acordo com o tempo em que foram escritos, mas pela classificação dos assuntos. Por exemplo, segundo renomados pesquisadores da vida, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Amém? O livro da irmã Jó. Depois, vamos ver. Depois foi 1521 a.C. E acredita-se que Moisés fosse seu escritor. Porém, o livro de Gênesis aparece como o primeiro livro, porque se trata da criação e da origem de todas as coisas. Amém? Então, o que vai acontecer? Houve os concílios. Concílio era reunia os teólogos, os eruditos, os camaradas, e faziam, vamos ver qual livro. Isso aqui, aí, o Espírito Santo revelasse, aí saímos juntando, justamente por causa disso aqui. O primeiro foi esse, mas fui para frente e ficou como segundo. Por quê? Pelo assunto do livro, na época, aí vai juntando com outro assunto, onde vai dando certo. Você vai ver o livro do Antigo Testamento, aí vem Gênesis, não é isso? Os 5 pentateucos de Moisés. Diz que Moisés escreveu esse livro. Será verdade? Não sei. Uns dizem que pelos os encontros dos pergaminhos, pelas coisas que foi primeiro. Mas ele está depois, ele está lá perto do Salmo. Se ele é um livro de poesia, foi mudado para mim, está muito bom, está ali mesmo. Não mais não. Eu gosto dele ali. O senhor Ricardo, eu já vi gente dizer que o livro de Apocalipse é o primeiro livro Apocalipse. É isso, já vi que ela falar isso. Apocalipse foi revelação a João, né? Revelação a João. O Apocalipse do Antigo Testamento é Daniel. O livro de Daniel fala das coisas lá, quando será isso? Ele fecha, e vai para depois. Daniel, o livro de Daniel, que fala da vida do Senhor e tal, fala algumas coisas do futuro, mas não é. Apocalipse foi João
na ilha de Páscoa. Bom, você tem que orar muito polido. João já estava bem velhinho, na ilha de Páscoa, escreveu. Segundo os ele disse que ele estava escondido lá no caverna, depois da paciência. Você vai ver que ele assim vem, chama o João. O espírito, eu não sei como vai, não subiu. Ele mostrou. Ele escreve isso aí. Tem que dizer isso, não escreva. Aí você for ler a Apocalipse, você vai entender a introdução do confusão. Amém? Então a Apocalipse é o último livro. Vai da prisão, correntada, das coisas, a condicibilidade, a grande tribulação, fala da grande tribulação, fala do milênio. Aí eu vou esse estudo que o senhor está dando é sobre isso, para a gente aprender o quê? Para a gente aprender. Esse estudo que o senhor está fazendo aí, está dando aí sobre a Romano, sobre os capítulos do Pedro, é para a gente fazer o que? Para a gente aprender aonde fica, Você quiser. Porque eu estou entendendo assim, o que você está falando aí, o ali Mateus, Romanos, tá? Isso é para a gente saber, para a gente aprender aonde está o isso. Foi Está entendendo? Não quer dizer, Você quer que não sei, não estou entendendo, porque você não explicou não, sabe? Porque a gente fica só olhando assim. não, ele não está aqui, ele está aqui. Wilson. Isso aqui é o seguinte, é para você ter uma ideia. Não, é isso que eu quero saber, né? Para saber. Você está explicando para explicar a gente, para saber onde está o primeiro livro, primeiro. se é isso que eu quero entender, né? Aqui é uma história. Aqui é uma história. Eu estou dizendo assim, a história. Para você ter uma ideia. Da Bíblia. Vai entendendo? Só que ele fala assim, só que aqui ele manda o expositor aqui, só diz isso aqui, que está aqui escrito, que está na sua apostila. É ou não é? Isso é isso que ele manda, que está explicando. Só que eu estou dando uma ideia, por que isso aqui, se não, porque o grego clássico, como foi escrita a Bíblia, traduzida, o que é que vai acontecer? Você pergunta, irmão, a igreja católica não foi a primeira, a igreja. Você já pensou no crente de uma denominação daquela? Perguntar uma coisa dessa. Por que ela perguntou? Ela não tem conhecimento. Não tem estudo. Ela tem conhecimento, a explicação como é. Tudo isso é Maurício, né? Você está entendendo isso? Está vendo? Se a pessoa prestar atenção e entender isso aqui, eu substituo. Eu estava ontem eu estava mostrando com dois gravando. Um da Testemunha de Jeová e outro da Igreja do Véu. É a congregação cristã do Brasil. Dois leigos da palavra. Eu disse a eles, olha, você chegar em casa, você lê o livro de Gala. Cadê Gala? Depois de fora, você vê se não Gala. Gala fala tudo da lei. Quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Está debaixo da maldição. Ou seja, quem vive segundo o Antigo Testamento, né? Quem vai no limite da lei tem que cumprir os outros leis. Quem é que cumpriu a lei? Só foi um que podia cumprir a lei. Nenhum. Só Jesus. Mas ninguém. Para cumprir a lei tinha que ser sem pecado. Quem é que não tem pecado? O pecado só quando morreu. É inocente, mas nasceu no pecado. Pecado original, lá de Adão. Mas é inocente. Quando começar a entender, não é mais inocente. Joinha aí, ó, não é inocente. Acabou. Agora só Jesus.
para tirar a culpa que está no sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo aqui lá. Mas aí, o que é que a igreja do véu faz? Cobre, a mulher cobre a cabeça com o véu, e os homens é o meio. Não está debaixo da lei. A mulher cobriu o véu, está debaixo da lei. Aí o que acontece? Porque o que é que representa aquele véu na mulher? É para diferenciar do homem, mas só que aquele véu representa cegueira. Ninguém podia entrar no santo comissão por causa do véu, só que entrava o sumo sacerdote. Quando Jesus deu o braço na cruz, o véu se rasgou. Não existe mais véu. Acabou. O véu foi rasgado, a carne de Cristo. É para que usar o véu hoje? E para que está o osso do santo? Foi o beijo de Judas. Aquele era o osso do santo do judeu, dá um beijo. Ela estava debaixo da lei. E era o costume judaico. E era o costume judaico, né? Era o costume judaico. Era o costume do judeu. A tradição. Está mandando ninguém, não? Está mandando ninguém. Aí, o osso era como a invasão, apareceu, irmão. Está entendendo? Dá um beijo, apareceu. Aí quando Jesus disse assim, quando vocês vão pegar no sal de ninguém, como era a saudação do judeu? Shalom. O que é shalom? É a paz. Só que o shalom do judeu, quando ele dizia shalom, ele tinha que encostar no outro e responder até o outro terminar de perguntar. Está bem, tua mãe, está bem, teu irmão, está bem, tua família assim, tem plantado, já lucrou, não, aí eu tenho que conversar, esperar até o outro terminar de perguntar. Por isso que Jesus disse, não salte ninguém no domingo. É demorado. Demorava ou não? Aí eu mandei comprar arroz. Eu estava são os costumes judeus que estão debaixo da lei. Passou, amém, irmão? Então, o Wilson. Aí sabe o que é o que eu disse? Vamos supor, para você ter uma ideia, Wilson. E a Bíblia foi traduzida da Vulgata, do grego, ou do hebraico para o grego, do grego para o latim. Do latim nós vamos ter não sei quantas mil traduções para todo mundo. E pegar a Evangelho para todo mundo. Aí você vai ver Atos 8. Aí tem o quê? Quando surge a igreja, os apóstolos estão em Jerusalém, tudo pertinho, parlamento, queria sair da lei, Deus foi preciso fazer o quê? Começar a perseguição da igreja para eles se espalharem. Aí mata Estevão. Aí vai matar Estevão. Quando mata Estevão, aí eles começam a correr e se esconder. Aí Felipe vai para Samaria. Paulo, Barnabé foram-se embora para Antioquia, para o meio do mundo. Chegaram lá, a primeira sede dos missionários foi na Antioquia. Aí dali surgiu o missionário, aí começaram a pregar o evangelho, se espalhar. Entendeu aí? Então ali surgiu a igreja. Aqui começa Paulo escrevendo para as igrejas. Aí quando ele escreve aqui ele escreve para as igrejas, aqui ele escreve para Tito, depois para Filemão, aí quando ele escreve para Timóteo, cadê Timóteo aqui? Eu esqueci de dar Timóteo, não foi? Aqui Timóteo, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Timóteo, que está aqui, eu me esqueci, me perdoe. Timóteo está aqui no meio, não é isso? Primeiro e segundo Timóteo. Primeiro e segundo Timóteo. Aí o quê? Isso aí dá nome de cartas pessoais. Timóteo, tu faz isso, tu faz aquilo. Tito, tu faz isso, tu faz aquilo. Filemão, tu faz isso. São pequenas cartas, mas de muito significativo. Há uma significação, tá entendendo? Essas cartas pequenininhas, Filemão, Tito, Timóteo. Aí são as cartas. Aí você vai. Por que ler isso?
Por quê? Porque são um subsídio da igreja que nos ajuda. Então a gente tem que conhecer a palavra, tem que saber por quê. Agora vamos ver uma coisa muito interessante. Aí, quando ele escreve para Filemon, você vê que são poucos versículos, né? Qualquer coisa. Olha o que significa aquela carta para Filemon. Qual é o objetivo dela? Está falando de um escravo do Senhor. Um escravo do Senhor. Você vai ver ali o que significa essa carta, que é muito profunda. Paulo dando a vida dele. Põe na minha conta, tu agora vai tratar-se honesto, não mais como escravo, mas como o teu irmão. Teu irmão, tu te devolvendo ele, não como um ladrão que ele te roubou, mas eu estou te devolvendo ele, o santo. O santo, que esse é o nosso trabalho. Tirar o indivíduo do mundo, tudo que você lê na Bíblia, ela tem um significado. A gente tira o indivíduo do mundo, da mão de Satanás, do usurpador, tira como um ladrão, aceita Cristo e entrega na mão do Senhor, que é Jesus. Agora você vai ser servo de Cristo, não escravo de Satanás. Esse é o objetivo da Bíblia, é esse. Você chega, você vai ver Jesus conversando com o samaritano. São coisas que eu estou aprendendo hoje, que você tem que entender isso. Tem que entender o significado da Bíblia, como ela é tão importante. Você vai para Gênesis, você chega em Gênesis 3, e 13. Gênesis 3, 13. Jesus perguntou à mulher: o que foi que tu fizeste, mulher? Ela disse: foi a serpente que me enganou. A serpente, você vai ver, serpente, é isso? Serpente, engano, enganador, que é o Satanás. Aí depois você vai desce, a gente dá o livro de quê? Jacó, enganador. Aí Jesus vai conversar com a samaritana lá no poço, não é isso? No poço de quê? De Jacó. O samaritano foi buscar o quê? Água. E onde? No poço do enganador. Jesus disse: se tu conhecesse quem te fala, pediria água viva. Aí você vai ver que Jesus é o inverso de Jacó. Não é isso? O inverso de Jacó. Não é isso? Diferente. Jesus, não é isso? E Jacó. Jesus é fonte. Jacó, o enganador. Mas por que ainda tinha o poço de Jacó? Deus não botou o nome de Jacó para Israel, né? Para Israel. Aí tudo isso tem um significado. Aí você vê, está lá em Gênesis. Você desce de Gênesis para o Novo Testamento. A conversa de Jacó com a Samaritana, com a Samaritana. Aí você vai entrar. Por que nós temos que estudar a Bíblia e buscar? Para entender justamente isso, né, que significa. Então ela está falando, o canto, o que é que representa o canto da mulher? Ela deixa o canto, ele corre. O que era o canto? O fado. Deixou tudo para trás, não tirou uma água na fonte, foi chamar outro. Então tudo aquilo tem um significado. Por que Jesus mandou os discípulos comprar coisa e ficou só com ela? Então a Bíblia era cheia de simbologia, cheia de tipos, cheia de coisas. Ou a gente estuda a Bíblia profundo, ou nunca vai entender. Não está entendendo? Nunca vai entender. Dessas coisas. Por que tratar o Bíblia é tudo importante? Todos aqui nessa postura é importante. É assim. É assim importante. Assim é você tem que. Eu tenho que chegar lá, meu Deus, me deu uma palavra. Por que eu vou falar sobre isso? Aí eu tenho iluminação. Iluminação para entender o que você vai falar. Eu já vi tanta pregação com a mulher samaritana. Mas não posso explicar. Por que ela estava ali? Porque foi necessário que Jesus passasse. Qual era o necessário? Você vai olhar a história de Samaria. Por que Samaria? Porque só Jesus poderia redimir Samaria. Ninguém, atrás de quem? De uma mulher adulta,
do marido do irmão. Eu falei, mas por quê? Por que aquela mulher não é discípulo? É difícil não? É difícil não. A Bíblia não é difícil. Não é difícil. Então, para você entender, você vai aprofundar muito. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Nossa pastor. Então, nós terminamos aqui. Vamos ver, vamos mais perguntas agora. Vamos pegar as perguntas. Você vai ver, porque é epístola de Tiago. Quem era Tiago? Quem era Tiago? Meu irmão de Jesus, mas eu de Maria. Falei para o advogado, eu estava passando para o advogado. Como é que pode? Como é que eu discuti com meu vizinho disse que Jesus teve irmão. É difícil. É difícil não. Você tem que conhecer a Bíblia? Não? Tem. Tem que conhecer a Bíblia. Teve irmão ou não teve? E aí? O que é que eu disciplina? Esse aí, nós conhecemos mais irmãos e irmãos dele. Jesus tem irmão, verdade. Tiago, escreva a epístola, é meio irmão que é E ainda tem que explicar por que meio. porque meio. Isso, Muitos pregadores não não sabe. Aí para pregar, vai pregar e mistura as coisas. E aí veio o pacote e assim, eu discuti com o Marcelo, porque eu escutei a cabeça. O camarada é entendido, disse, Jesus chama ele de irmão, porque vocês também não chamam de irmão. Olha o negócio difícil. Aí você tem que ter subsídio e vai explicar. Tem que ter. Para tirar dúvida de mim, eu estava conversando com a testemunha de Alberto aqui. Você fala desse Jesus. Jesus é o quê? Jesus disse, qual é teu nome em inglês? Mateus, qual é teu nome em inglês? Me diz teu nome em inglês. Aí eu sei, não está vendo. Não sabe teu nome em inglês. Aí tem, em hebraico tem assim, ó, entendeu? Aí chega, Iavé, aí tem, não tinha J, eles colocaram o quê? Eles colocaram um J ali. Por que eles colocaram o J? Porque o judeu disse, o judeu tinha medo de não usar o nome de Deus em vão. Aí Javé não tinha J, aí estava Iavé, né? Avé. Aí pronto. O que acontece? No português, Jeová. E quando então, esse nome Iavé, sem o J, depois vem o J, aí em português é Jeová. Esse é o testemunho de Jeová. Por que tu diz Jeová? Porque tu não diz, que nome é esse? Quantas letras são aí? Eu não sabia nem o que significa isso. Aí diz que é uma coisa que tu sabe. Eles dizem uma coisa que eles sabem. Aí eu disse, Jesus é um nome comum. Jesus é um nome comum, é um nome de homem, Jesus se fez homem. Amém, irmão? Jesus se fez homem. Mas ele era filho de Deus, ele não aceita como filho de Deus. Não aceita. Então você vê as complicações, para você entender que você tem que saber, entender para explicar. Aí eu ficava isso para mim, eu era da Assembleia. Mas minha mulher, eu tive que acompanhar a minha mulher. Eu sou citado em contramão. A Bíblia diz que a mulher que tem que acompanhar o homem. Ele já morreu aí. Inverteu o quadro. A não ser que ela for para uma igreja verdadeira, que trabalha com a palavra, e convida ele como aqui. Aí ele vem porque a mulher está salva. Mas não é sair de uma igreja que tem doutrina. Aí como a igreja aceita por causa da mulher, então morreu os dois. Morreu os dois, irmão. Eu expliquei
que é isso? Vá para casa, faça o seguinte. Você crê em Jesus Cristo? Crê. Se me pergunta aí quando você deve ir, fala com ele, conversa com ele. Lê o livro de Gálatas bem direitinho, você vai entender. Carta de Paulo aos Gálatas, insensatos. Paulo chama de insensatos. Doido. Insensatos é preciso arrancar pelos olhos, ou gerar você de novo. Então, você vê, tem muito insensato. Amém, irmão? Vamos terminar? Pronto? Entendeu aí, Wilson? Então nós vamos ficar aqui no 5. Tem uma central da Bíblia, Jesus, o nome dele, ó, está na sua página, né? E vamos embora. Deus abençoe. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Pode ter alguma coisa? Amém? Amém.